Louvado seja Deus por todas as estações da nossa vida, amém? Todas são necessárias, fazem bem para nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio buscar ao Senhor, buscar a palavra. Que bom que você veio adorar ao Senhor e render graças para Ele. Nós podemos orar? Amém. Pai, nós te damos muitas graças e nós te damos todo louvor e toda a honra, Pai. Obrigada, Pai, por esta manhã que o Senhor nos concede, pelo dom da vida, Pai. Obrigado pela noite em paz que nós tivemos, pelo seu cuidado. Enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor estava trabalhando em nosso favor. Reconhecemos o teu favor, a tua bondade, o teu amor, o teu poder sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, papai, conscientes da tua presença, conscientes do que nós viemos fazer aqui, render ações de graças, louvar, bendizer o seu nome, ser muito gratos, Pai, por tão grande salvação que nós temos em Ti. Obrigado por esta igreja, por essas portas abertas. Eu te louvo por cada irmão que está aqui, eu declaro cada um sendo totalmente completo, recebendo daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Pai. Obrigado pela sua palavra que vai ministrar ao nosso coração, trará luz, trará a alegria ao nosso coração, sairemos fortalecidos no nosso espírito e sairemos mais maduros, mais conhecedores e mais experientes, recebendo deste amor. Eu creio numa manhã de salvação, eu chamo olhos iluminados, mentes abertas, cada um de nós recebendo espírito de sabedoria e de revelação. Eu creio no teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. Eu honro a sua presença que está aqui, há uma presença gloriosa aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos, e quando nós nos reunimos, a sua presença também é notória. Obrigada, Pai, pelo Senhor, ministrando através da minha vida o que eu e os meus irmãos precisamos para essa manhã. Nós honramos a sua presença, nós honramos a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido. O nosso pastor está viajando ainda. Está lá na Bahia com os irmãos ainda, fazendo a obra lá. E eu sei que você está com tanta saudade dele quanto eu, certo? Ele vai voltar essa semana, já estará de volta, acho que do meio para o final de semana vai estar chegando. Final de semana que vem ele já está aí. E eu me alegro muito também com isso, que eu estou com muita saudade, ele faz muita falta na minha vida. Eu fico toda atrapalhada sem ele. Nem sabia que eu me atrapalhava tanto sem ele, mas o Espírito Santo está dando sabedoria e graça, está me ajudando, amém? Nós estamos no mês dos jovens, aí vocês falam, nossa, Sá, você que vai ministrar. Pois é, esse primeiro dia do mês é a ceia, o pastor sempre gosta de estar ele ministrando, o pastor Roberto ou eu, e a gente está aqui ministrando, mas os jovens estão servindo ao Senhor. E a gente fica muito alegre com os pais comprometidos, empenhados, né, em honrar o compromisso, as escalas deles, e a gente está treinando eles para o chamado que eles têm no Senhor, amém? Eles têm um chamado, nós temos um chamado, e nós precisamos ser treinados nesse chamado para que a gente possa fluir com mais tranquilidade, com mais fluidez. Este mês, os jovens, Guga escolheu como tema do mês unção. Amém? Amém? Então, começou terça-feira a falar sobre unção. A Letícia do Mateus ministrou terça-feira sobre unção. O Lucas ministrou quinta-feira também sobre unção. E nós vamos ouvir sobre unção essa manhã também. Esse assunto vai fluir aqui no nosso coração, na nossa vida esse mês, tá bom? Ontem os adolescentes tiveram uma reunião aqui também. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que se empenharam, que trouxeram os adolescentes, e parece que foi uma tarde poderosa, muito boa também. Eu estava lá no Romão, ministrando no Romão, e não pude estar aqui com eles, mas eu queria ter estado para vivenciar também esse momento gostoso que eles estão vivendo. Deus é bom. Deus é muito bom. Unção é uma palavra que significa aquele que unge. Unção significa friccionar, aspergir com óleo, untar. Isso significa unção, sabe? Quando você pressiona, quando você passa assim. E o que isso tem a ver com a gente? No Velho Testamento, você sabe que as pessoas elas eram consagradas através de um derramamento de óleos. Todo mundo está aqui comigo? Pode ficar concentrado aqui para você não perder.
Então, quando os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos, havia um derramamento de óleo sobre eles. O tabernáculo foi ungido, o templo foi ungido. Então, era um costume, um hábito que era feito desde o Velho Testamento. Então, se ungir, eu não vou dedicar meu tempo para ensinar agora, porque agora é culto, né? Ensino, né? Mas acho que esse mês a gente vai poder estudar melhor sobre isso. E eu não vou ensinar, vou ministrar. Então, Salete, presta atenção, né? Dá vontade de ir nos detalhes para a gente poder ensinar, mas eu quero também que você tenha curiosidade, tenha desejo de aprender um pouco mais sobre isso também. Então, no Velho Testamento, quem eram as pessoas que Deus falava através de que pessoas? Diga, reis, sacerdotes e profetas. Era assim que Deus se movia no Velho Testamento, era assim que Deus falava, era assim que Deus trazia aquilo que estava no coração dele. Quando alguém precisava de alguma coisa, ia até o profeta para buscar, né? E aí você vai ver, Samuel ungiu Saul com óleo, Samuel ungiu Davi com óleo. Então, Davi foi ungido lá na casa dos pais dele e nem começou aquela obra de rei naquele momento. Davi foi ungido rei, né? Todo mundo foi lá ver quem era que Deus ia escolher. Acharam que eram os maiores, os mais altos, os mais bonitos. E Davi foi chamado lá onde ele estava, lá junto com as ovelhas. Quando ele chegou, o Senhor determinou e falou que seria ele. O óleo foi derramado sobre ele. Mas teve um período todo antes de Davi se tornar rei. Amém? Você já sabe isso. Então, essa unção foi derramada, era assim no Velho Testamento. No Novo Testamento, nessa disposição que nós estamos hoje, nessa época da graça que nós estamos hoje, Jesus veio. E Jesus, Cristo significa o ungido. Jesus Cristo. Cristo significa o ungido. O que você e eu somos hoje? Cristão. Cristão por causa de Cristo. Se Cristo foi ungido, nós somos uns ungidos também. Amém? Se Cristo foi ungido, ele foi ungido por Deus, nós vamos ver aqui, nós também somos ungidos, porque ele é ungido, então nós também somos ungidos. Só que muitos de nós estamos vendo uma vida sem unção nenhuma e sem poder nenhum. Sem conhecimento dessa unção que foi derramada sobre nós. Vamos ver como Jesus foi ungido aqui. Antes de entrar no tema que o pastor me deu, eu preciso dar essa introdução para a gente poder entender. Cristo significa ungido. Salmos 45, 7 já falava sobre isso. Salmos 45, 7 lá no Velho Testamento. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Essa palavra, quando eu leio, ela salta no meu coração. Deus te ungiu, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Irmãos, tem coisas que a gente vive, que a gente faz, que não consegue fazer sem unção. Você é uma pessoa sem unção e você é outra totalmente diferente com unção. A unção faz você fazer coisas inacreditáveis. A unção faz você alcançar coisas que você jamais alcançaria no normal. Vida normal, vida natural, é uma vida sem unção e sem poder. É uma vida natural. Agora, uma vida cheia de unção e poder é uma vida diferente. É uma vida que te leva a fazer coisas que você e nem ninguém acredita. Amém? Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4. Lucas 4, 14. Aqui em Lucas 4, a gente vai ver um pouquinho antes, no Lucas 3, o batismo de Jesus nas águas. Lembra? Lucas 4. Lucas 3, ele foi batizado. Lucas 4, no começo, ele foi tentado no deserto. Mas antes de ser tentado, ele foi batizado. Ele foi batizado. Jesus tinha... João, perdão. Consegue voltar um pouquinho? Lucas 3, 21. Só para os irmãos ficarem situados. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu.
Pode continuar. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu, estudando essa palavra, eu fico muito empolgada, porque Jesus, ele é o exemplo fiel do que eu e você devemos fazer. Ele era o Filho de Deus, deixou toda a sua glória. Deixou toda a sua glória. E veio para a terra, nasceu na barriga de uma mulher, e cresceu, se desenvolveu, e quando chegou esse momento dele, ele fez tudo como exemplo para que eu e você também fizéssemos como ele fez. Ele precisou ser batizado. Antigamente, às vezes ficava, por que Jesus foi batizado? Não devia precisar ser batizado. Mas ele foi batizado nas águas, como eu e você devemos ser batizados também. Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida devem entrar nas águas, devem ser batizados como Jesus fez. Só que Jesus, além de ser batizado nas águas, ele também foi batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Você consegue imaginar isso acontecendo lá na hora? Todo mundo lá, Jesus não tinha se revelado ainda não. Todos ouviram uma voz: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho. Quando eu estava passando pelo processo de batismo no Espírito Santo, de entender, de compreender e aceitar, porque a doutrina que eu tinha sido evangelizada era uma doutrina que não acreditava no batismo no Espírito Santo, o Senhor é tão maravilhoso, foi tão misericordioso comigo, que quando eu estava numa igreja adorando ao Senhor, o Senhor me fez ver, não só sentir, mas me fez ter uma visão de do Espírito Santo, como a gente imagina, como essa pomba. Eu estava numa galeria e era uma presença tão real e tão forte. Eu desejei tanto conhecer mais sobre isso. E porque eu desejei, o Senhor veio e me mostrou e me revelou e me ajudou a entender e receber e compreender o que era o batismo no Espírito Santo. Jesus foi batizado nesse momento. E o Senhor revelou para ele: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você gostaria de ouvir isso do Senhor falando para você hoje? Você é o meu filho amado. E eu tenho prazer em você. Ele falou isso para Jesus e ele fala para mim e para você hoje. Você é o meu filho amado. Nós vivemos uma vida tão natural, que as coisas do Espírito acabam passando desapercebido e a gente perde. Existe uma presença aqui, gente. Ele está em cada um de nós. E o que nós desejarmos, Ele vai revelar para nós. O que nós quisermos, Ele pode fazer coisas que você nem imagina. Você consegue imaginar um martelo que se afundou num lago flutuar? Um homem ungido de Deus fez com que um martelo, uma ferramenta de ferro pesada, que afundou num lago, num rio, flutuasse. A gente lê e acha que é normal. Isso é normal, pessoal? Você está de frente de um mar, você tem que atravessar, vamos morrer porque o inimigo está vindo atrás correndo? E agora, e agora, e agora? Moisés, e agora? Estende sua vara. Um simples gestinho e o mar abriu. O mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. O Espírito que agiu lá no Velho Testamento, ele agia com profetas, com reis, com sacerdotes, com pessoas que Deus separava para ele falar.
Hoje, Ele ungiu você. Hoje, Ele me ungiu. Ele me separou para uma obra especial, para uma obra extraordinária. Extraordinária. Algo que ninguém vai ver normalmente acontecer. Vai acontecer através da minha mão e da sua. Está para acontecer. Mas Jesus estava lá, foi batizado. E aí, ele tinha cerca de 30 anos quando isso aconteceu. E eu quero que você ouça a voz do Espírito falando para você hoje. Você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Se você ouvir essa voz falando com você, não vai ser qualquer coisa que vai te parar, ou vai te impedir, ou vai te fazer retroceder. Você é o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele saiu do batismo, ele foi para o deserto, cheio do Espírito Santo. Olha lá, 4:1. Lucas 4:1. Jesus, olha lá, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Aí você sabe a história, que eu não vou ficar nisso aí também não, porque não vai dar tempo. O 14, vamos no 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança. Correu por todo lugar a fama dele. E o 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Imagina, ele foi no deserto, venceu o diabo pela palavra, e ainda cheio de unção e poder foi para Galileia. Chegando lá, ele começou a pregar e começou a atrair as pessoas começaram a ficar impressionadas com as coisas que estavam acontecendo. Indo para Nazaré, onde ele fora criado, onde ele nasceu, na casa dele, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Vamos agora, Isaías 61, porque eu não vou deixar de ler, porque é maravilhoso. Ele foi lá e abriu Isaías, que nós vamos ler agora, a mesma coisa que ele abriu lá. Depois a gente volta lá, Gui. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa foi uma profecia no livro que Isaías fez há muitos anos antes de Jesus chegar. Antes dele nascer, havia uma profecia sobre ele, e aqui estava falando sobre ele. O 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Sabe quem são os reis e sacerdotes hoje? Diga eu. Você hoje é o rei e sacerdote hoje. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Quem é ministro aqui? Comereis as riquezas das nações. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Eu não estou lendo o jornal, estou lendo a palavra de Deus, hein? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro
e tereis perpétua alegria. Aleluia! Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. A dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Aleluia! A sua posteridade será conhecida entre as nações. A minha posteridade vai ser conhecida entre as nações. Já tem um lá, vai outro também, a hora que Deus mandar. Se Deus mandar. Não sei, se mandar, vai. Se não mandar, vai ficar comigo aqui perto. Eu vou junto. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia! Acabou aí? Acabou? Glória! Olha que capítulo maravilhoso. Pode voltar lá em Lucas 4, onde você estava. Que glorioso! Então ele abriu o livro onde estava escrito lá esse texto. E ele leu o comecinho lá. Aí, volta lá o 17, só para a gente pegar. Ó, então lhe deram um livro do profeta Isaías, onde a gente acabou de ler, tá? E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia se cumpriu naquele momento ali. E ele, cheio do Espírito Santo, falou essas coisas. E as pessoas começaram a conversar lá. E ele começou a falar que ele tinha sido. O pessoal, mas você é filho de José? A gente te conhece. E começaram a desprezar ele, porque ele estava na terra dele. E aí Jesus foi também ali, ó, firme, e argumentou com eles, né? E discutiu com ele, falou assim, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. O 24 está falando isso, que de fato afirma que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E o 25, ele dá um exemplo aqui. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel, no templo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Sabe Elias? Elias foi um homem que estava numa... Ai, que maravilhoso. Lê o livro de Reis lá. Elias conta que estava lá numa situação, lá com os... teve que lutar contra os deuses de Baal. Os profetas de Baal fizeram um altar, queriam ver quem era o Deus verdadeiro, se era o de Baal ou se era o de Elias. Aí Elias foi lá e confrontou e falou: tá bom, pode fazer um altar, vocês chamem o Deus de vocês. Quem responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal passaram a manhã inteira, até de tarde. Nada, e nada, e nada, e suaram, e choraram, e clamaram, e Elias zombou. Grita mais alto, ele não está ouvindo, e gritou, e fez isso, tinha que fazer, não pegou fogo. Quando chegou na vez de Elias, sabe o que ele fez? Mandou cavar mais, mandou pôr mais água, mandou fazer tudo para ter certeza que para ficar mais impossível de pegar fogo. Tudo que fosse para não pegar o fogo, ele fez. Ele fez. Cavou mais, põe mais água, põe. Quando ele clamou, o fogo desceu do céu e todos viram que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Qual era a chance daquele negócio pegar fogo? Qual é a chance de uma pessoa falar assim, não vai chover mais? Qual é a chance da pessoa falar, pode vir a chuva? Homem ungido de Deus. Qual é a chance de um homem mandar o outro ir lá no lago, no lago, no rio, e banhar 7 vezes e ser curado? Naamã. Um oficial estava com lepra.
Aí uma menininha, uma criança falou, olha, senhora, se o meu senhor for lá até o profeta Eliseu, ele vai curar o meu senhor. Aí uma criancinha, uma serva. Aí a mulher falou com ele, aí ele ouviu, já tinha escutado a fama de Eliseu, achou que ia ser recebido com muitas pompas, porque ele era oficial. Eliseu falou, ah é? Tá bom, fala para ele lá, dar 7 banhos, né? No rio, era o rio? Era o quê? Era o rio, no rio. Manda ele se banhar 7 vezes. Eu saí da minha casa, eu vim aqui, eu trouxe presente, eu trouxe tudo para eu me banhar no rio. Qual é a chance disso me curar? Qual é a lógica? Naturalmente, como que eu vou sair daqui curado? Não tem lógica. Eu vou entrar na água e sair, entrar na água e sair. Meu senhor, o senhor já não veio? O senhor já não está aqui? Aquele homem não tinha fé que ia acontecer. Não precisa de fé, gente. Era a manifestação do poder de Deus ali purinho, era obediência. Era uma direção, ele obedeceu a direção. Ele obedeceu a direção. Ele foi lá mesmo sem crer, obedeceu. Na 7ª vez que ele se banhou, ele saiu curado. E muito grato por estar livre daquela lepra. Sabe, isso tudo não é natural. É pelo Espírito. Aí Jesus foi lá e falou com eles um monte de coisa. Eles ficaram furiosos quando eles ouviram essas coisas que Jesus tinha falado, né? E na verdade, eu digo que muitas viúvas haviam Sarepta. Quando o céu se fechou por 3 anos e 3 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Lembra que essa viúva é aquela mulher que tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite? Era só que ela tinha que fazer um bolo e ia morrer. Deus mandou Elias até aquela mulher. Tinha N viúvas passando fome. Mas Deus mandou para ela. E lá ela foi alimentada, ela obedeceu, alimentou o profeta e não faltou alimento para ela. Então, é só pelo poder do Espírito Santo. A gente tem que voltar a começar a meditar sobre o que o Espírito Santo pode fazer através da nossa vida. Aí ele foi falando, quiseram expulsar ele e levaram ele até o pináculo lá e ficaram com muita raiva, porque quem era ele para achar que ele era filho de Deus? Aí ficaram bravos, vamos matar ele, levaram ele lá. Você já assistiu o filme disso, né? Que levam ele até você fica até nervoso, ele fala, nossa, que coisa! Aí ele olha para eles, fala com eles alguma coisa, e uma unção tão poderosa, porque, gente, tinha muita gente querendo matar ele. Ele passa pelo meio. As pessoas abrem o caminho, ele passa e vai embora livremente. Ninguém tocou nele, ninguém prendeu ele, ninguém falou nada. Estava todo mundo querendo devorar ele, mas não tocaram nele. E é sobrenatural, porque para mim foi uma unção do Espírito. A unção era tão forte que eles não conseguiram fazer nada para impedir. De tão forte a unção de Deus naquele momento. E aí ele vai indo, A Bíblia fala que ele vai expulsar um espírito imundo, cheio do Espírito Santo, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. No capítulo 5, ele cura o paralítico, ele cura um leproso, e aí ele vai seguindo o caminho dele. Abre aí em Atos 10. Atos 10, 38. Meu Deus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você, querido? Diga, Deus é comigo. Se Deus é com você, você pode fazer a mesma coisa, andar fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Jesus andou fazendo bem, você vai ver no Novo Testamento toda a obra que ele fez. Mas aí chegou o momento dele ir para o céu. Chegou o momento que ele tinha que entregar a sua vida para que ele fosse e viesse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo que habitava nele, habitasse em quem? Em nós também. Em todos os discípulos, em todos aqueles que seguem ele. O Espírito de Deus, ele está sobre aqueles que são os filhos de Deus. Então, ele, sobre os filhos de Deus, ele poderia continuar a obra que ele começou, de libertação, de cura, de salvação, de fazer o bem. E como que ele se manifestou? Através de mim e de você. Através de nós. Aqui, a unção, ela é maravilhosa, ela é poderosa. A unção é algo
especial do Espírito Santo. É um revestimento de poder para o serviço e o testemunho que a gente tem que dar. É um elemento divino que separa alguém para uma determinada missão. Eu e você somos ungidos. Agora, o quanto nós estamos cheios dessa unção, eu não sei. O quanto você está cheio da unção, eu não sei. O que é isso aqui? Um copo o quê? Um copo vazio. Tem crente que está assim, ó, de unção. Vazio. A unção você consegue como? Através de meditação, de comunhão, de desejo, de contato, de estar junto, sabe? Ó, o fulano tem unção, eu quero estar perto, eu quero aprender, eu quero receber. De proximidade, de contato, de busca, de tempo com Deus. Tem cristão que está assim, ó, desse jeito, vazio. Aí tem uns que vão se enchendo. Me dê a sua garrafinha aí. Tem uns que vão se enchendo aqui, ó. Aí vem no domingo, recebe uma unção no culto de manhã. Quando vem, né? Tem gente que vem só uma vez na semana no culto. Eu não consigo entender como um cristão não pode valorizar a comunhão. Esse tempo que a gente está junto aqui, ó, é um tempo onde o Senhor derrama o Espírito dele. Onde ele pode usar profetas, onde ele pode usar alguém, onde ele pode se mover em seu favor. E a gente não valoriza. Porque o mais que a gente valoriza é o nosso natural. É a nossa vida natural do que nossa vida espiritual. A gente tem 2, 3, 4 reuniões na semana aqui. E a gente prioriza outras coisas. Não é importante. Aí você passa dias e dias com um tanto de unção assim. Aí você vem, às vezes tem uma conferência, você se enche um pouquinho mais. Aí você vai se enchendo. Aí tem gente que se enche até transbordar, tem gente que não. Então aqui, ó, esse copo aqui tá lotado, com água não, né? A gente pode estar assim, né? Tem muitas coisas consumindo a nossa vida, muitas coisas dirigindo a nossa vida. Quando nós, à medida que nós estamos cheios, é onde o Espírito Santo consegue nos agir na nossa vida. À medida que nós temos do Espírito, da palavra, da comunhão, da oração, é à medida que ele consegue falar conosco e ministrar e nos proteger. A parte que ele não consegue ocupar, a parte que nos consome, está enxergando? A parte que ele não está nos consumindo. A parte que a gente não deixa ele atingir, ele tocar, nos consome. A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida quebra todo o jugo. A parte que ele não ocupa é um jugo sobre nós. A parte que ele não está atuando é um peso que a gente carrega. Acabou. Olha aí. A parte que ele está não nos consome. Quando ele está presente, eu não divido, eu não subtraio. Quando ele está presente, eu multiplico, eu somo. Quando ele está presente, eu não julgo, eu não critico, eu não tiro. Quando ele está presente, eu abençoo, eu favoreço, eu compreendo, eu entendo. O quanto essa vida afora tem nos consumido. O quanto nós temos dedicado de tempo para as coisas lá de fora. Onde nós não deixamos o Espírito Santo agir. Porque ele quer agir em todas as áreas da sua vida. Ele quer te ajudar a ser o melhor marido. Ele quer te ajudar a ser a melhor esposa. Ele quer te ajudar a ir bem na faculdade. Ele quer te ajudar a ser bem no relacionamento com os seus filhos. O quanto você está deixando ele te ajudar nisso? O quanto você está envolvendo ele nisso? Ele quer te ajudar no seu trabalho. Ele quer te ajudar a fazer o projeto que ninguém fez. Ele quer te ajudar a criar um produto que ninguém criou. Ele quer te ajudar. Mas
É só uma pequena parte que a gente deixa ele tomar conta de nós. É muito pouco que a gente deixa. As outras partes nos consomem. Você pode ser diferenciado em qualquer área da sua vida com a presença do Espírito Santo. O Senhor pode mandar você fazer coisas que você nunca pensou na sua vida. Ele pode usar você para trazer um produto que ninguém nunca fez. Extraordinário. Para que a glória de Deus seja vista. Para que o nome dele seja exaltado. Ele curou. O moço estava lá esperando que alguém, quando a água mexesse, colocasse ele dentro da água. 38 anos, muitos anos. Jesus chegou para ele e curou ele, ele não precisou entrar na água. Entende? Não precisou fazer aquilo que era naturalmente, que teria que acontecer para que acontecesse o milagre. Jesus chegou antes do que tinha que acontecer de naturalmente. Ele fez. Ele estava lá no meio de uma multidão. Qual a chance de uma pessoa tocar num tecido e ser curada? Ele nem falou com ela nem falou com ele. Ela só tocou e quando ela tocou saiu o poder. Saiu o poder. Saiu o poder. Quantas pessoas estão próximas de nós, precisando ver através da nossa vida o poder de Deus. O poder de Deus. Pessoas do seu lado, com problemas no casamento, relacionamento com pai, com mãe. Quantas pessoas estão precisando, desejando ver em nós esse poder saindo, uma palavra de vida saindo, uma atitude de oração? Alguém chorando, alguém triste, alguém doente. O tema do nosso culto era a oração que quebra todo jugo. Isaías 10, 37. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Na minha versão, fala, e aconteceu... Vê outra versão, por favor, Gui. A Corrente do Fiel, pode ser. A CF ou alguma outra. Aí, ó. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. O jugo, o peso vai ser tirado por causa da unção, querido. Você está batalhando com algumas coisas. Por quê? É a unção que quebra o jugo que está sobre a sua vida. E a unção que está sobre a sua vida tem que quebrar o jugo da vida de outras pessoas. Não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de ver pornografia, não consigo parar de olhar outras mulheres. Está repreendido. Você está vazio, não tem nada de Jesus dentro de você. Porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você, a comunhão, a unção, te fortalece para arrebentar e quebrar todas as cadeias. Nada te prende mais. Nada te prende. Essa unção vem para quebrar todo o jugo, desfazer o jugo, o peso. Você não precisa carregar peso. Olha o que Jesus disse em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós encontramos descanso, nós encontramos paz, nós encontramos alegria. Nós lemos em Isaías 61 que está preparado para nós, que somos ungidos por causa de Cristo. Porque Ele foi ungido, eu e você também somos ungidos. Para levar liberdade, para se alegrar, dupla honra. Vergonha, haverá dupla honra. Você não tem que carregar peso, você tem que colocar o seu peso sobre Jesus e Ele vai cuidar de tudo isso e você vai ter descanso para a sua alma. Não é na força do seu braço, mas você tem que fazer alguma coisa. Olha lá o que diz em Zacarias 4, 6.
E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquela pessoa vai ser convencida pelo espírito. O seu marido vai ser convencido pelo espírito. A sua esposa vai ser convencida pelo espírito. Os seus filhos vão ser convencidos pelo espírito. Não é nada natural, é pelo espírito. Diga, pelo espírito. O seu chefe vai ser convencido pelo espírito de Deus. O juiz que você quer estar com uma causa vai ser convencido pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. É Ele que opera, é Ele que realiza, é Ele que faz. Mas eu preciso estar cheio. Eu preciso me encher dessa unção, dessa presença, para que nada me consuma. Para que o Espírito me guie. Eu estou dirigindo. Eu preciso que o Espírito Santo me guie. Para que eu não caia numa cilada. Para que eu não entre num caminho ruim. Eu preciso ser guiada para falar, para conversar. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não maldizemos. Nós não reclamamos. Nós não murmuramos. As coisas não são como a gente quer. Tudo não vai ser como a gente quer. Não tem problema. Tá tudo bem. Eu tenho uma unção, uma graça de Deus para enfrentar coisas, situações que estão contra o que eu estou esperando às vezes. Às vezes o jugo que nós carregamos é porque nós colocamos em nós mesmos, com as nossas atitudes contrárias. Quem nasceu de novo tem que ter um espírito com fome e sede de Deus. Você tem que ter isso. Eu vou trabalhar e eu saio da minha casa orando. Meu carro fica tão cheio da presença de Deus. Tão cheio. Eu não consigo estar diante de uma presença e algo não acontecer comigo. Aí, às vezes, eu choro, falo, nossa, vou chegar no trabalho e vou falar, o que aconteceu comigo? Eu estava ali com Deus. Estava ali na presença dele. Ele me guarda, ele me protege, ele me livra de todo mal. Eu vou e volto protegida e guardada por ele. Aí eu chego no trabalho, lógico que a gente não vai chegar igual a todo mundo. Eu chego diferente, acho que eu chego. E as pessoas já agem diferente comigo também. Sabe? Nossa, que pena, por que você não vem todos os dias? Eu chego a ouvir isso. Quinta-feira, uma pessoa estava ruim, estava, mas o que você tem? Aí ela não queria te ver, não queria, porque eu vou chorar. Eu falei, vem aqui, vamos numa sala. Aí conversei, orei com ela, foram usar a sala, estavam orando, respeitaram. Tô nem aí. Tô nem aí. O importante é ela ficar bem. O importante é ela saber que tem um Deus. Existe uma unção sobre a minha vida. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um casamento abençoado. Eu estava no Romão ministrando ontem, cada história. A gente não quer saber da história de ninguém, mas o Guga sabe. Eles chegam e ficam falando, eles querem falar tudo com a gente. Famílias. As pessoas falaram assim para mim, no final, professora, muitos crentes. Crentes. Muitos crentes. Professora, a gente sabe tudo isso, né? Tá tudo na palavra, né? A gente não dá atenção, a gente não dá crédito. E olha onde a gente está. Falei, pois é, está tudo na palavra, mas a gente não dá valor. E nós somos um ministério, nós podemos ser falhos em muitas coisas, sabe, gente? Ninguém é perfeito, nós não somos. Mas o nosso ministério valoriza demais a palavra. E essa palavra é a base da nossa vida cristã. Porque pessoas que não têm base de vida cristã não conseguem permanecer de pé num mundo horroroso como esse está vivendo. E eu já ouvi pessoas falarem, eu saí do verbo, estou em outra igreja, mas a palavra não é igual ao verbo. Porque nós valorizamos essa palavra. Só que eu temo muito, muito, muito. Porque é um rebanho. Sabe o que Davi fazia? Sabe por que as ovelhas eram ungidas? Porque elas tinham umas moscas que iam até elas, sabe?
Elas tinham uma mosca, não igual a nossa, uma mosca muito forte. Então o pastor, ele ungia todas as ovelhas para que as moscas não tocassem nelas, para que elas não se perdessem. Tem alguém que zela pela sua vida. Tem líderes que oram por você, que intercedem por você, que quer ver você crescer, que quer ver você amadurecer. Essa unção nos separa para coisas simples e nos separa para obras que Deus confia em nós. Deus confia em uma obra na sua vida. Deus confia em uma obra na sua vida. Seja de fazer algo numa cozinha, ou seja algo de ministrar, algo de curar, de ir para um hospital. Eu oro de manhã, eu oro por várias coisas, mas eu sempre quero ir num lugar. Sempre falo, Pai, me leva até um hospital aqui na minha oração e responde a oração daquela pessoa que está com dor. Eu não me converti para morrer em mim. Eu me converti e nasci de novo para que todas as pessoas pudessem ser alcançadas pela mesma vida que eu tenho. Eu sou muito grata a Deus pela minha vida. Eu sou muito grata a Deus pelo meu marido. Ele não é perfeito, ele não é o melhor de todos. Ele é o melhor de todos, mas ele não é perfeito. Eu tenho filhos abençoados, eu sou tão grata pelos meus filhos. Uma família tão bendita que Deus tem feito a gente conquistar. Ter vocês nas nossas vidas. Só que eu preciso da unção estar sobre a sua vida. Você precisa da unção estar sobre a minha vida. Se a gente ficar disperso, a gente pode se perder. Tinha 99 ovelhas, uma se perdeu. Como é que uma ovelha se perde de 99? Uma! Tinha 99. Ela também estava ungida. Ela se perdeu. A gente não quer que ninguém se perca. Muito menos o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. Último texto, acabou meu tempo. Último texto, Romanos 15, 13. A unção está sobre a sua vida, despedaça todo jugo. Não carrega peso. Não carrega peso. Deixa essa unção transbordar, se encha dela. Busca mais, se fortalece mais, para que você possa deixar ela transbordar ao ponto de tocar outras vidas. Você ter palavras de sabedoria, de conhecimento. Fulano, olha, é o seguinte, não vai por esse caminho, não. Fulano, vai por ali. Fulano, você tentou contra a sua vida? O Senhor está dizendo isso e isso para você. Fulano, cuidado, que isso é uma armadilha. O Espírito Santo revela, quando você está cheio, ele traz revelação para você, para libertar não só você, mas quem está perto de você também. Não é uma vida útil. A nossa vida cristã, ela tem que ter poder, ela tem que ter unção, ela tem que ter glória, ela tem que fazer a diferença. Termino com esse texto. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. O Guga pregou sobre paz no domingo passado. Você conseguiu andar em alegria essa semana? Você se fortaleceu na alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A alegria que nós ministramos aqui, que às vezes você não entende, é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que você se alegra na dificuldade, querido. Você pode ficar de pé. Essa palavra falou com você? Você está com vontade de se encher mais do Espírito? Você quer ter mais unção? Unção para cozinhar, unção para servir a sua família, unção para trabalhar, unção para dirigir e unção para fazer uma obra? Amém? Você quer mais? Então feche os seus olhos aí. Fala com o Senhor. O Senhor está ouvindo a sua oração. Meu filho, tenho prazer em você, meu filho. Ele está falando com você, filho, eu tenho prazer em você.
Fala com Ele que Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer que você transborde. Ele quer que essa unção quebre todo o jugo que está sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que estão no seu trabalho. Existe um óleo sendo derramado sobre nós essa manhã. Um óleo que despedaça todo o jugo, todo o jugo. Não há peso, não há peso, não há peso. Ele dá graça, Ele dá favor, Ele desembaraça o caminho, Ele abre caminhos no deserto. Nós te adoramos, Pai e Espírito. Queremos ser tão cheios, Pai, a ponto de transbordar. Não permita que as situações nos consumam. Não permita que o jugo que está sobre nós nos consuma. Impostos pesados, pressões, discussões, brigas, confusões. Não deixe que essas coisas, Pai, nos sobrecarreguem. Nós queremos a sua unção. Queremos o derramar do seu óleo sobre a nossa cabeça. Para que nós possamos transbordar da sua vida. Ser resposta para aqueles que estão perdidos. Ser a cura para os que estão enfermos. Ser o poder em manifestação, expulsando demônios, expulsando dores, expulsando intrigas. Queremos que o Deus de paz, Deus de alegria, seja o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa, o Deus do nosso negócio, do nosso trabalho, do nosso relacionamento. Queremos transbordar sendo exemplos, Pai. Não queremos agir desprezando, ignorando a unção, que é o poder de Deus, Senhor. Nós não vamos desprezar, não vamos ignorar, mas nós vamos aprender a valorizar, vamos aprender a nos encher cada vez mais e até transbordar, para que a Tua glória seja vista nas nossas vidas. Nós, essa manhã, uma manhã de consagração, uma manhã de ceia, nós nos arrependemos, Pai, da nossa negligência, dos tempos que nós temos que poderíamos aproveitar em comunhão com o Senhor, estando perto de pessoas ungidas para desfrutar da mesma unção também, ou de buscar aquilo que o Senhor colocou em nós para nos aperfeiçoarmos, para te servirmos com mais excelência. Há uma unção para o serviço e não há peso, é unção que a gente pode fazer com alegria, com generosidade, com amor. Pai, nos capacita para isso, Pai. Nos ajuda para isso, Pai. Seja administrativo, seja numa cozinha, seja no limpar, no organizar, seja no fazer um projeto, no fazer um evento, no tocar, no cantar, no pregar, no ensinar, dizimar, ofertar, seja no que for, Pai. Que nós possamos fazer tudo com consciência do Seu Espírito e da unção do Seu Espírito que está sobre nós. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada pelo seu Espírito nos tocando. Eu creio no teu Espírito quebrantando os corações. Eu creio no teu Espírito ungindo vidas aqui, Pai, para um chamado poderoso e glorioso no Senhor. Nós não ficaremos aqui, nós iremos para muito longe. Levaremos aquilo que nós temos recebido do Senhor e chegará em lugares onde nós nunca imaginamos. Porque seu é o poder, sua é a honra e sua é a glória. E o Senhor opera em nós através do seu Espírito nesses dias. Obrigada, Pai, pela unção que despedaça todo o jugo.